Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, muita luz para tua vida, para tua casa, para tua família, nesse 20º elo da campanha Provocadores de Milagres. Amanhã, 21º elo, último elo dessa campanha, e muitos milagres Deus tem operado, porque esse canal é um canal de oração e também de ensino da palavra de Deus. Porque para você provocar o seu milagre, é necessário você ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É por isso que eu oro por você, mas também eu ensino a palavra. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza absoluta que esse canal vai ser bênção para a tua vida. Amém? Hoje eu quero falar de um homem que simplesmente foi aprovado por Deus e Deus confiava nele. Existem muitas pessoas que confiam em Deus. Eu, por exemplo, eu confio muito em Deus. Você confia em Deus? Agora, a Bíblia diz que Deus confiava em Jó. Deus tinha certeza que Jó não ia cair. A Bíblia diz que quando o inimigo se encontrou com Deus e estava juntos com os filhos de Deus, o inimigo olhou para Deus e Deus disse para ele assim: Ei, você tem visto o meu servo Jó? Homem reto, justo, se desvia do mal. Aí o inimigo fala para Deus assim: mas é claro, Senhor, tudo que ele quer o Senhor dá para ele. Tira dele as bênçãos para o Senhor ver se ele não vai blasfemar do nome do Senhor. Então Deus, ele permite, ele dá autoridade ao inimigo que tocasse em tudo que Jó tinha. O inimigo só não podia tocar na saúde de Jó, ou melhor, na vida de Jó. Na saúde podia tocar, mas não na vida de Jó. O inimigo não podia matar Jó. Então, começa a acontecer tudo aquilo que você sabe. Ele começa a perder os seus bens, ele começa a perder o seu gado, ele perde todo o seu ouro, ele perde a fazenda. E a Bíblia diz que em um só dia, Jó perde 10 filhos. Imagina uma pessoa perder 10 filhos em um só dia. Jó, ele é acometido de uma enfermidade na pele que vai do alto da cabeça à planta dos pés. Jó não tinha 1 centímetro do corpo dele que não estava em carne viva. Jó fedia. A esposa de Jó, no momento de desespero, vendo toda aquela calamidade na vida do marido, ela, no momento de falta de sabedoria, ela vira para ele e fala assim: por que você não amaldiçoa logo esse teu Deus e morre? Jó reúne as últimas forças que ele tinha e ele fala assim para ela: você está falando como uma louca, mulher. Se Deus me deu, ele tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só a atitude desse homem. Então, ele precisava de um milagre, que era o milagre da restituição. Ele precisava de uma restituição na saúde dele, ele precisava de uma restituição na família dele, ele precisava de uma restituição até mesmo nos bens dele. Ele precisava de um milagre. Só que para ele receber aquele milagre, ele teria que provocar. Olha aqui o que está escrito em Jó, capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, de tudo o que ele antes possuía. Olha só que interessante, porque a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. E Jó, ele perdeu fazendas, perdeu gado, perdeu ouro, perdeu filhos. E a única coisa que sobrou para ele foram 3 elementos: um caco de telha,
cinzas e um altar vazio. Pega essa. As únicas coisas que sobraram para Jó foi um caco de telha, cinzas e um altar vazio. Caco de telha, cinzas e um altar vazio. O inimigo achava que isso era só o que Jó tinha. Mas na verdade era tudo que Jó precisava para provocar o milagre da restituição na vida dele. Um caco de telha, cinzas e um altar vazio. Agora eu pergunto, que cinzas eram essas? De onde surgiram essas cinzas? Porque as cinzas estavam justamente aonde? No altar. Aquelas cinzas eram as cinzas dos sacrifícios que Jó tinha feito. Porque Jó sacrificou a vida inteira dele naquele altar. A Bíblia diz que enquanto os filhos de Jó faziam festa, Jó levantava pela madrugada e ia para o altar. E ele sacrificava naquele altar e ele dizia: Deus, eu nem sei se os meus filhos pecaram, mas se por acaso eles pecaram, eu já estou aqui pagando preço de oração e sacrifício pela vida deles e pela salvação deles. Jó, então, ele vai até o altar, ele vai até o lugar que ele se encontrava com Deus, com o caco de telha, com as cinzas e o altar vazio. Caco de telha representa Jesus, porque a Bíblia diz que com aquele caco de telha, ele tirava as impurezas da pele dele, as carnes mortas, as impurezas. E por que representa Jesus? Porque Jesus veio a esse mundo para tirar toda a impureza da nossa vida. A Bíblia diz que com as cinzas, ele colocava as cinzas nas feridas para poder consolar ele da dor que ele estava sentindo. Aquelas cinzas representam o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio a esse mundo para ser o Espírito Consolador. E o altar representa o Pai. Então, enquanto o inimigo achava que Jó tinha um caco de telha, cinza e o altar vazio, na verdade Jó tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E olha agora a atitude de uma pessoa provocadora de milagre. Ele senta no altar, ele senta nas cinzas dos sacrifícios dele, porque cada sacrifício que você coloca no altar, ele se torna um memorial. E no momento que você mais precisar, você pode recorrer ao altar, porque o altar vai ter para te devolver. Ele senta no altar, ele pega o caco de telha e começa a esfregar nele mesmo. Eu creio que naquele momento, uma gota do sangue de Jó, do corpo de Jó, que estava todo em carne viva, cai no local do sacrifício. E Deus se levanta e fala: quando ele não tinha mais nada para sacrificar, ele sacrificou a si mesmo. E agora está na hora das ofertas, dos sacrifícios de memorial que ele tem nesse altar, provocar um milagre. Aí Jó começa a interceder, a orar pelos seus amigos. Jó deixa a sua prioridade de lado e ele começa a priorizar, ajudar e abençoar os outros. Deus vê a fé de Jó, Deus vê a atitude provocadora de milagres e Deus começa a restituir tudo em dobro. Ele recebe o dobro de gado, o dobro de camelos, ele recebe o dobro de fazendas, o dobro de ouro. E quantos filhos Jó perdeu? 10. Mas é interessante que quando Deus ele vai devolver os filhos para Jó, quando ele vai restituir os filhos, ele perdeu 10. A Bíblia diz que tudo ele recebeu em dobro. Só não recebeu em dobro os filhos. Ele perdeu 10 e na hora de Deus devolver os filhos, restituir os filhos, Deus não dá 20 filhos para ele. Deus dá só 10. Sabe por quê? Porque Deus só devolveu em dobro aquilo que o inimigo tocou. E nos filhos de Jó, o inimigo não teve poder de tocar, porque eles foram salvos. Porque Jó passou a vida inteira pagando preço pelo sacrifício deles. A Bíblia diz que
Deus dá 10 filhos para Jó. 7 meninos e 3 meninas. A Bíblia diz que aquelas 3 meninas eram as meninas mais lindas da terra. Jemima, Késia e Queren-Apuque. Jemima, Késia e Queren-Apuque. Jemima significa, eu vou te colocar no alto de uma montanha. Késia significa, ninguém vai ter poder de tirar você de lá. E Queren-Apuque significa, todos os dias pela manhã você encontrará um novo tesouro escondido. Eu profetizo. Abre a sua mão direita para você receber. Que Deus vai te colocar num lugar alto. Você vai chegar onde ninguém da tua família chegou. Ninguém vai ter poder de tirar você de lá. Eu profetizo. Pode se levantar quem for. Pode entrar um demônio dentro do outro. Ninguém vai ter poder de tirar você do lugar que deva te colocar. Terceiro, todo dia pela manhã, as misericórdias do Senhor vão se renovar sobre a tua vida. E você vai encontrar um tesouro escondido. Uma ideia nova, uma direção nova que Deus vai entregar para você. Poderoso Deus, eterno Pai. Senhor Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu apresento diante do Senhor agora a vida de cada pessoa que aprendeu da Tua palavra comigo hoje. Eu apresento diante do Senhor cada pessoa que ora junto comigo agora. Que essa pessoa, meu Pai, se torne uma provocadora de milagres. Que ela possa ver o exemplo de Jó, que mesmo perdendo tudo, mesmo chegando do fundo do poço, ele não blasfemou do Teu nome, pelo contrário, ele disse, se Deus me deu, Ele tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Que tenhamos esse coração grato que Jó tinha. Que tenhamos a fé de Jó e que sejamos grandes provocadores de milagres. Deus abençoe essa casa, abençoe essa família. Amanhã, meu Pai, é o último elo dessa poderosa campanha. Amanhã se encerra essa campanha, meu Deus, e eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que orou comigo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Diga amém, diga graças a Deus. Olha, se você crê que essa palavra e essa oração for de Deus para a tua vida, escreve nos comentários assim agora: louvado seja o nome do Senhor. Apenas escreva isso: louvado seja o nome do Senhor. Amém? Escreve aí, recebe essa milagre, recebe essa bênção e sê tu um provocador, uma provocadora de milagres. Que Deus abençoe você, não se esqueça disso. Jesus te ama e eu também.